E aí, pessoal, todo mundo firme aí no direito constitucional? Beleza! Vamos seguindo nossa trilha aqui pelos direitos fundamentais, direitos individuais, né? Estamos vendo o direito à segurança. Então, mais um inciso agora que se refere ao direito de segurança e que apresenta a chamada inviolabilidade domiciliar. Inciso bem bacana para a sua prova. É o inciso 11. Vamos dar uma lida nele? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O que nós temos aqui? Nós temos uma garantia constitucional, chamada de inviolabilidade domiciliar, que garante a você que ninguém vai entrar na sua casa sem o seu consentimento. A regra é, a casa é asilo inviolável. Então, ninguém entra sem consentimento do morador. Prestem atenção. Consentimento do morador, já que eu em prova, o proprietário está errado. O consentimento tem que ser do morador. Imagina você mora de aluguel, tem que ter consentimento do proprietário? Não, é de quem está morando na casa. Muita atenção, porque esta regra não é uma regra absoluta. A própria Constituição já trouxe algumas hipóteses onde é possível adentrar na casa do morador sem o seu consentimento. Então, olha só. Nós temos aqui como regra, não pode entrar sem consentimento. E 4 exceções, 4 circunstâncias, onde você pode entrar na casa do morador sem consentimento dele. Quais são essas 4 situações? Uma situação onde existe flagrante delito, no caso de desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial. A regra é que ninguém pode entrar na sua casa sem o consentimento do morador, salvo nessas 4 hipóteses: flagrante delito, desastre, prestar socorro e determinação judicial. Observe que não está incluído em exceção desse consentimento a entrada do Ricardão na tua casa. Então abre o teu olho, viu? Já arrocha a tua mulher em casa, arrocha o maridão também. Ricardão não pode entrar sem o seu consentimento, tá bom? Senão quebra o vínculo constitucional. Mas voltando aqui, nós temos aí flagrante delito, desastre, prestar socorro, determinação judicial. Nestas hipóteses, pode-se entrar na sua casa sem o seu consentimento. Ficou claro isso aqui? Bem tranquilo, né? Nós temos uma peculiaridade que a própria Constituição diz. Falou assim, olha, nestas 4 situações pode entrar sem consentimento. Desde que, se for por determinação judicial, só durante o dia. Muito cuidado com isso aqui em prova. Muito cuidado. No caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, você pode entrar a qualquer hora na casa do indivíduo, sem o seu consentimento. Mas se for por determinação judicial, só pode entrar durante o dia. Durante o dia. Então é muito comum em prova aparecer o dia vinculado a tudo. Então é uma prova recente agora que colocou assim, exceto durante o dia, no caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro. Está errado. Gente, para prestar socorro, você não precisa esperar ficar dia. Imagina, a casa está pegando fogo de madrugada. Aí o cara, socorro, me ajuda. Fala assim, cara, desculpa, eu não posso entrar aí agora, eu tenho que esperar amanhecer. É desarrazoado pensar dessa forma, não é? Então, durante o dia, sob determinação judicial. E aí vem alguns conceitos interessantes. Primeiro deles, o que é dia? Não é que você falar que só durante o dia, tem que haver uma definição do que seria dia. A doutrina, ela trabalha com 2 grupos, com 2 teorias. Ou o dia é de 6 a 18, ou o dia é do amanhecer ao entardecer. O STF, analisando o caso concreto, percebeu que era muito difícil você trabalhar com uma teoria ou outra isoladamente. Exatamente por causa das peculiaridades do nosso país, que é um país grande. Então, por exemplo, nós estamos no período aí do horário de verão, onde nós temos horários bem diferenciados. Aqui em Cascavel, se você for 8 horas da noite, ali no lago da cidade, lago municipal, você vai ver as pessoas correndo à luz do dia ainda, está dia, está claro. Em compensação, se você fosse em João Pessoa, só para tirar uma onda aqui com vocês, passei minhas férias em João Pessoa, quando dava 5 horas da manhã, já acordava assim o sol batendo na minha cara, eu falei, que isso gente, já são as 10 horas da manhã, não, era 5 horas da manhã, porque lá o dia nasce mais cedo. Então, devido a essas peculiaridades do nosso país, é importante que conjugue-se as 2 teorias. Foi o que o STF fez. Falou assim, vou analisar o caso concreto. Então, vamos fazer um misto de 6 a 18, do amanhecer ao entardecer. Dependendo do caso concreto, nós vamos analisar o que será dia. Mas o mais usual, a regra,
o mais prático para o dia a dia seria você olhar de 6 às 18 horas. Então, você só pode cumprir determinação judicial durante este período. Tranquilo? Outra informação interessante que pode também ser cobrada em prova. Significa o que é casa. A Constituição falou que a casa é asilo inviolável, mas o que é considerado casa? A jurisprudência do Supremo tem interpretado o conceito de casa de forma mais ampla possível, dentro também de uma vinculação com o objetivo deste inciso, né? Então, por exemplo, além de compartimento habitado, né, que seria a nossa casa mesmo, que a gente utiliza como moradia, o STF ele já utilizou dentro do conceito de casa, por exemplo, o quarto de um hotel. Então, o quarto de hotel já foi considerado casa para efeito de inviolabilidade. Questão interessante. Também já foi considerado como casa a oficina mecânica ou qualquer estabelecimento profissional, estabelecimento comercial, desde aquele balcão ali para a parte de dentro, que é a parte administrativa. Aquilo também é inviolável. E também é inviolável escritórios profissionais. Então, por exemplo, o escritório de advogado já foi considerado pela jurisprudência como sendo inviolável, equiparando-o à casa. Ok? Vimos então, inviolabilidade domiciliar é uma questão que sempre aparece nas provas, então muito cuidado com ela. Mais um inciso interessante que vai nos apresentar aqui, aquilo que nós chamamos de princípio da inafastabilidade da jurisdição. O princípio da inafastabilidade da jurisdição está previsto aí no inciso 35, que eu quero que vocês leiam comigo agora. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O princípio da inafastabilidade da jurisdição também é chamado pela doutrina como princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, ou então simplesmente como direito de ação. Que é o quê? É o direito que as pessoas possuem de pleitearem suas questões diante do Poder Judiciário. Você tem livre acesso ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não pode se afastar de te atender. Ele pode não te dar o que você pede, mas ele tem que te ouvir. Você pode pedir o que você quiser. Nem sempre você vai ganhar. Mas que ele tem que te ouvir, ele tem que te ouvir. Como obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Este princípio também, ele induz a um outro raciocínio. O princípio da inafastabilidade da jurisdição também significa que não é necessário esgotamento de vias administrativas para se ingressar com uma ação no Poder Judiciário. E isto por quê? Porque são esferas distintas, são esferas que não se misturam. Então, como regra, não é necessário eu pedir uma coisa administrativamente para depois pedir judicialmente. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Você faz um curso, uma faculdade, e você pediu para que alguém te desse você pediu para que alguém te desse seu diploma lá, alguma coisa, fez um pedido na secretaria. Eu pedi na secretaria e o cara não te deu. Ora, você tinha o direito de petição, essa petição não foi atendida. Você não precisa ficar pleiteando o tempo todo dentro da sua faculdade, fazendo pedido para o reitor, faz pedido para o diretor da secretaria, não. Você pode ingressar direto com uma ação judicial, pedindo aquilo ali. São esferas distintas. Esta é a regra. Esta é a regra. Entretanto, nós temos algumas exceções em que exige-se o esgotamento das vias administrativas para se poder ingressar no Poder Judiciário. Ok? Falo para vocês agora quais são essas exceções. Primeira exceção, que alguns doutrinadores consideram exceção, outros não, mas vamos jogar como exceção aqui, é a situação do habeas data. O habeas data. O habeas data é um remédio constitucional e o habeas data é um instrumento utilizado para se proteger a liberdade de informação. Pois bem, através do habeas data, você garante a informação. Alguém recusou te dar a informação, você entra com o habeas data e essa pessoa vai te dar a informação. A legislação que regula a utilização do habeas data exige, para a impetração deste remédio constitucional, que se tenha a comprovação do pedido administrativo e que esse pedido tenha sido recusado. É aquilo que nós chamamos de negativa administrativa. Então, para que você impetre um habeas data, é necessário juntar a negativa administrativa. Isso é requisito para entrar com a ação judicial. Logo, eu não posso, quando eu quero informação, entrar direto com habeas data. Eu tenho que primeiro pedir administrativamente. Essa seria uma primeira exceção. Uma segunda exceção, nós vamos encontrar também na Constituição Federal, que diz respeito aí àquilo que nós chamamos de justiça desportiva.
Está previsto no artigo 217 da Constituição, lá no finalzinho. Justiça Desportiva, apesar deste nome, não é justiça, mas é um órgão responsável para dirimir os conflitos relacionados aos esportes. Beleza. Apesar do nome Justiça Desportiva, ele é um mero órgão administrativo. E a própria Constituição, no artigo 217, diz assim, olha, você só pode questionar problemas relacionados a esportes na justiça comum, se primeiro você esgotar as instâncias da justiça desportiva. Então nós temos aqui uma segunda exceção, onde é necessário o esgotamento das vias administrativas para poder se ingressar no poder judiciário questionando aquela situação. Beleza? Nós temos aí mais uma exceção, também a regra da inafastabilidade da jurisdição, que diz respeito ao chamado laudo da arbitragem, ou laudo arbitral. A arbitragem é um dos métodos mais modernos para a resolução de conflitos existentes no direito brasileiro. A arbitragem, ela está regulada pela Lei 9.307 e esta lei vai trazer como necessidade para a entrada no Poder Judiciário o esgotamento da arbitragem. Geralmente é feito da seguinte forma. A arbitragem é utilizada muito em relações comerciais. Então houve conflito de interesse em relação comercial, você escolhe um árbitro, você nomeia um árbitro e este árbitro vai tentar equacionar aquele problema. A arbitragem, ela é um método administrativo. Só que quando você elege o foro da arbitragem para solucionar o conflito, a lei da arbitragem diz que você tem que ir até o fim. Você não pode entrar com ação judicial antes de tentar resolver por meio da arbitragem. Lógico que a sentença arbitral, ou laudo arbitral, ele não faz aquela coisa julgada, material. Então é possível que você ingresse no Poder Judiciário para discutir aquilo que foi resultado da arbitragem. Tranquilo? Então seria aqui mais uma situação que funciona como exceção do princípio da inafastabilidade da jurisdição. E uma última exceção diz respeito aí à chamada reclamação constitucional, prevista, gente, na Lei 11.417, que é o instituto mais recente aí, criado nos últimos anos, onde você pode reclamar direto ao Supremo Tribunal Federal o descumprimento de suas decisões, sentenças e súmulas. Pois bem, uma das hipóteses de reclamação constitucional é quando o poder público ele se omite de fazer alguma coisa que ele deveria fazer, descumprindo então uma decisão judicial do STF. Ora, havendo essa omissão do poder público, havendo omissão, é possível que você entre com a reclamação constitucional. A lei de reclamação exige que, para que você reclame ao STF, seja necessário, primeiro, você ter pedido aquela providência. Então, você tem que comprovar com a negativa administrativa que o poder público se omitiu. Só dessa forma, seria possível ingressar com a reclamação constitucional versando sobre esse tema. Ok? Então, nós vimos aí 4 exceções a esse princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, inafastabilidade é a regra e essas exceções compõem o conjunto da disciplina. Tranquilo? Vamos para mais um inciso então? Nós vamos ver um inciso agora interessante que traz uma regra de segurança também que diz respeito à gratuidade das certidões de nascimento e de óbito. E eu quero que você abra comigo a sua Constituição no inciso 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, a linha A, o registro civil de nascimento, a linha B, a certidão de óbito. Então nós temos aqui um inciso que traz a gratuidade de alguns institutos. O interessante aqui é que ele geralmente quando ele cai em prova, ele cai segundo o texto constitucional. Então eles gostam muito de omitir essa palavrinha que está no meio aí, para os reconhecidamente pobres. E por que eles omitem? Porque segundo a Constituição, a gratuidade, tanto do registro de nascimento quanto da certidão de óbito, só é garantida aos reconhecidamente pobres. E ser reconhecidamente pobre hoje no Brasil é aquele cara que declarou-se como pobre, não consegue cuidar das suas necessidades vitais básicas. Pois bem, você deve estar em casa agoniado aí, imaginando, mas eu registrei meu filho semana passada, eu sou rico e eu não precisei pagar, foi gratuito. Por que a Constituição diz que a gratuidade é só para os reconhecidamente pobres? Então, aqui nós temos uma outra face deste tema e que pode também já caiu em prova. Existe uma lei, que é a Lei de Registros Públicos,
Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, essa lei ela traz uma ampliação deste benefício. A Lei 6.015 ela diz que a gratuidade do registro de nascimento e certidão de óbito será garantida a todas as pessoas referente ao primeiro registro e à primeira certidão de óbito. Ou seja, enquanto a Constituição diz que é garantido só para os reconhecidamente pobres, a lei amplia este benefício dizendo que ela vai ser gratuito desde que a primeira para todas as pessoas. E da segunda em diante, a segunda via em diante, somente para os reconhecidamente pobres. Então, o que ela fez aqui? Ela pegou um direito previsto no artigo 5º e ampliou o seu benefício. Nós encaramos esta visão como uma visão doutrinária, uma visão legal, diferente da visão da Constituição. Na tua prova pode cair as duas. Se cair segundo a Constituição, responda segundo a Constituição. Mas se ele trabalhar de uma forma de te provocar para um conhecimento além do texto constitucional, você vai responder segundo o previsto na Lei 6.015, segundo a doutrina. Tranquilo? Beleza? Vamos para mais um instituto aí. Nós temos aqui mais um instituto, o da celeridade processual, prevista aí no inciso 78 da Constituição. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o princípio da celeridade processual. Este princípio da celeridade processual, ele diz que os processos, eles têm que ser rápidos, né? E isso tem muito a ver com a realidade brasileira. Imagina, tem pessoas que ficam na justiça aí há 20 anos trabalhando, estudando, ali, lutando pelo seu direito. Por isso que esse inciso foi inserido na Constituição, para tentar trazer mais rapidez aos processos. Veja que a Constituição Federal afirmou que essa celeridade, que essa rapidez, que essa eficiência no processo tem que ser tanto nos processos judiciais quanto nos processos administrativos. Isso é uma informação importante. Às vezes nós não estamos percebendo, mas já tem sido adotadas algumas medidas para tentar trazer mais celeridade ao processo, mais rapidez ao processo. Apesar da Constituição falar em razoável duração do processo, não ficou estipulado um prazo certo para a duração dos processos. Então, alguns processos, tanto administrativos como judiciais, possuem leis que estabelecem prazos. A maior parte não. A maior parte fica pela própria duração administrativa. De forma que, quais medidas já foram adotadas para tentar trazer mais rapidez aos processos? Uma primeira medida, e aí no âmbito da ordem judicial, eu poderia elencar aqui, tentando trazer mais celeridade, foi a criação dos juizados especiais. Então, o juizado especial é uma das formas que se existe hoje na justiça brasileira para tentar resolver os problemas de forma mais rápida. Quem nunca foi beneficiado pelo juizado especial? Se você nunca foi, um dia vá lá conhecer. Mas o juizado especial, você consegue um julgamento e uma resposta em curto espaço de tempo, cerca de poucos meses. Você já está com o seu direito na sua mão. Só que o juizado especial ele tem um público restrito. Ele só atinge e só é direcionado para aquelas pessoas que têm uma causa com valor baixo. Então, você tem ali até 20 salários mínimos sem advogado, até 40 salários mínimos é necessário ter advogado. Mas o limite para você usar o juizado especial seria 40 salários mínimos, o que daria em torno aí hoje de aproximadamente R$20 mil. Causas até este valor podem ser pleiteadas no juizado especial. Vale a pena, é muito mais rápido. Além desta medida, foram adotadas outras no Poder Judiciário, como, por exemplo, a criação de súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes são os pensamentos consolidados do Supremo Tribunal Federal e que são vinculantes, ou seja, obrigam os julgamentos de todo o Poder Judiciário e de toda a esfera administrativa do Poder Executivo. Todo mundo tem que obedecer à súmula vinculante. Por que isso? Para se evitar que chovam ações versando sobre o mesmo tema que já foi pacificado em uma súmula vinculante. Então, por exemplo, quando o STF quer parar com uma discussão inútil, ele edita uma súmula vinculante e todo mundo fica vinculado a ela. Todo mundo vai ter que obedecê-la, com exceção do Poder Legislativo, que é o titular da criação da norma. O Poder Legislativo, ele tem liberdade para modificar, criar normas, então a súmula vinculante não alcança poder sobre ele. Ok?
mas a súmula vinculante seria também uma espécie para trazer celeridade. Outra coisa interessante, também nova, a realização ali no caso do inventário no cartório direto. Então, por exemplo, se você houve uma morte na sua família, não tem bens, não tem discussão, você pode já fazer a partilha ali, o formal ali, direto no cartório. O inventário, que é um procedimento necessário para se resolver os problemas, resolver as discussões referentes aos bens do morto, você vai direto no cartório e resolve. Em 30 dias, você já fez seu inventário, você já resolveu o seu problema. Diferente daquelas coisas que nós vimos, às vezes você que está nos assistindo está até envolvido numa situação de inventário que já dura anos, brigando na justiça para tentar resolver. No inventário no cartório, você já resolve de forma mais rápida. Então são várias as medidas que estão sendo implementadas, tanto no Poder Judiciário como medidas administrativas, para tentar trazer mais celeridade ao processo. Tranquilo? Vamos ver mais um inciso aí? O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Nós temos um inciso aí que traz garantia constitucional para aquele camarada que está preso. Porque às vezes, quantas vezes nós já vimos aí na televisão aquele cara que foi preso erroneamente? Até um célebre caso dos gêmeos, em que um gêmeo comete o crime, mas o outro é preso no lugar dele. Então, se ficar comprovado que o erro foi do Estado, a pessoa que ficou presa ilegalmente, ou que ficou presa além do tempo, tem direito à indenização por este período. Tá? Lógico que você vai ter que comprovar a participação do Estado de forma equivocada, houve um erro estatal. O que não impede, gente, logicamente, que hajam prisões, por exemplo, prisão pré-processo, que é aquilo que nós chamamos prisões que são antes da sentença, ou prisões que são antes até mesmo do processo, que são prisões cautelares, para se verificar a situação. Então, por exemplo, se você for preso em flagrante delito, suspeita da prática de um crime, e depois configurar que você não cometeu aquele crime, você não tem direito à indenização, porque aquela prisão foi legal. É uma prisão que é permitida e é tolerada no direito brasileiro. Ok? Vamos ver mais um inciso aí? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. A regra é que todo ato processual é um ato público. Faça o teste. Qualquer dia que você estiver à toa, sem fazer nada, vá num fórum da sua cidade, vá num tribunal e peça para assistir uma audiência. Audiências são públicas, né? Em regra, as audiências são públicas. Você entra lá, assiste a audiência, vê o cara sendo condenado, tudo normal. Mas a Constituição diz que é possível que um ato processual seja produzido já resguardado essa publicidade. Isso vai ocorrer quando estiver interesse da intimidade, a preservação da intimidade da pessoa, interesse social. Como exemplo aqui, preservando a intimidade, nós poderíamos citar o exemplo de uma situação onde uma criança de 4 anos foi vítima de um estupro, né? Violento, não é verdade? Agora tu imagina, seria razoável abrir as portas de uma audiência de julgamento desse? Onde você tem interesse de menores? Principalmente numa situação de estupro que é tão delicado? Lógico que não. Então, numa situação dessa, seria possível ao juiz restringir o acesso a uma audiência. Ok? Nós temos também, por exemplo, os processos que ficam na internet, onde você consulta lá o teu nome. Quando é processo envolvendo o direito de menor, esse menor ele não vem identificado com o nome, ele vem com as iniciais, também para proteger a sua intimidade. Aqui nós temos aqui uma exceção, a publicidade dos atos processuais. Tranquilo? E ainda, se o interesse social exigir. Imaginemos um crime que tenha chocado demais o Brasil, e aí você vai ter uma audiência no tribunal do júri para a responsabilização desse crime, com toda a sociedade furiosa, né, e polvorosa, querendo discutir, querendo justiça. É possível que o juiz restrinja esta audiência para resguardar o interesse social de punição legítima daquela pessoa. Então, existem várias situações onde a publicidade dos atos processuais pode ser restringida. Ok? Vimos aí mais alguns institutos de segurança jurídica, tá? Existem vários incisos, logicamente nós não vamos ler todos os incisos. Nos encontramos então no próximo bloco aí. Abraço!